vamos orar juntos agora e vamos buscar aqui a bênção do Senhor. Vamos apresentar diante de Deus a nossa vida, nosso coração, como sempre fazemos todos os dias, buscando a direção de Deus a partir da leitura da palavra. Chegamos a Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Mateus 9 a 13 diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13, palavra de Deus pro coração da gente. Está entrando no ar, Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 19 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Crente é diferente, pode crer. É no Espírito que a gente tem prazer. Nosso barulho é glória a Deus, é aleluia. É Jesus Cristo derramando o seu poder. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Estamos em festa Festa de crente. Festa de crente. O pessoal come. Mas também ora, JR. Hein? Também ora. Ora pra não engordar. Tem que pra acelerar o metabolismo. Tá pensando o quê? A oração tem que ser essa. Senhor, acelera o meu metabolismo. Antes de comer. Claro, tem que segurar, né, gente? A onda mais. O pessoal come e depois ora. Pede a Deus pra acelerar o metabolismo. Pedindo milagre. Faz um milagre em mim. Senhor, não é isso? né? Ainda canta a música do Faz um Milagre em mim. Olha só, e hoje você Por que você olhou pro lado de cá? Esse lado de cá aqui. Olha só, eu estou rindo, brincando com os meus amigos debatedores. Tá bem. Olhou, olha, eu não vou falar nada. Você reparou sabe, no outro pastor tá do seu lado. Só não olhou pra menina da mesa. Tá vendo? Tá vendo como é que ele é? Vocês estão vendo, né? A risadinha de fundo. Escuta aí, a risadinha de fundo, ó. Tá, a risadinha de fundo aí. Tá vendo? Olha, JR. Tá vendo como é que as coisas são? As pessoas dizem que eu que implico. Tá vendo? E a implicante sou eu. Tá vendo? Você acha que eu faria isso? Tá bem que eles sabem que não. Qual é o anúncio? Vamos lá, 968038319 é o telefone, já que você está em festa, aniversário do pastorzão, da pastora, hoje e amanhã. Escreve pra gente o nome do pastor, o nome da pastora, e a gente vai orar aqui no final. Vamos mandar beijo? Pra gente pelo nosso WhatsApp aqui, o 968038319, 968038319. Eu vou mandar um beijo muito especial, porque hoje também é festa na vida de um dos nossos ouvintes. A gente recebeu uma carta aqui muito carinhosa da Fátima Flaviano. Cartinha que a gente não recebe faz tempo. Carta é uma coisa que tá acabando. E a Fátima mandou uma cartinha pra gente, porque hoje é aniversário do Fabinho.
Fábio Martins, Dale, é você. Fabinho. Você que é irmão da Lucilena, da Mônica, da Lúcia, do Josias. Que os família, seus pais, Fabinho. Rosinho, Agenor. O Fabinho, que é da Penha, da Igreja Batista, no Grotão. Sabe o que acontece, JR? O Fabinho ouve a gente o dia inteiro. Grande Ele Fabinho. ouve a rádio, ele ora pela gente. Obrigado, e Fabinho. conversa com a gente pela rádio também. Fabinho. E hoje é aniversário do Fabinho. E ele só queria Fabinho. um parabéns. Ê, JR. Fabinho! Nosso Fabinho! Deus te abençoe, meu queridão. Deus te abençoe. Um grande abraço pra você e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Quero saber a opinião dos nossos debatedores, dos nossos ouvintes agora, porque tem um ouvinte nosso dizendo assim, eu tô na reta final da minha faculdade e tô também rumo ao altar. Rumo ao altar. Vai casar, hein? Vai casar, hein? Trabalho informalmente, entendeu? Até tem sido suficiente para os meus gastos, mas não o suficiente para me sentir realizada. Quero trabalhar na minha área. Agora já não sei mais se vale a pena me casar assim. Como assumir o compromisso do casamento quando me sinto infeliz comigo mesma? A infelicidade na vida profissional pode atrapalhar a felicidade do casamento? Ouvinte, o que você acha? Conta pra mim. A infelicidade na vida profissional pode atrapalhar a felicidade do casamento? Ou seja, para casar e ser feliz, tem que estar feliz no casamento? Hein? Sei lá, hein? Qual o peso da vida profissional para o bom relacionamento do casal? Eu quero saber a sua opinião, ouvinte. Manda aqui pro nosso WhatsApp 968038319 a sua opinião. Vamos começar com a nossa menina da mesa de hoje, como sempre, a nossa querida Eveline Ventura, jornalista, tem uma visão ampla. Eveline, bom dia. Bom dia, JR, bom dia demais debatedores e a todos os ouvintes da rádio. Essa nossa ouvinte aqui, ela está com esse dilema, porque como uma grande parte da população, né, ela se vê, né, trabalhando numa área que não é a que ela quer trabalhar, né? E a gente vê isso muito até nas pessoas, ela ainda está na reta final da faculdade, mas a gente vê essa realidade até nas pessoas que já se formaram. Então, primeiro eu quero dizer para ela que ela não se sinta aí única nisso. Tem dados que mostram que o número, né, em média, por ano, saem da faculdade cerca de 900 mil pessoas que se formam, segundo o MEC. E eles já chegam no mercado de trabalho e vê aí uma gama muito grande de gente desempregada. Ele vai ter que concorrer com essas pessoas para poder conseguir uma vaga, enfim. É difícil conseguir uma vaga na área de sua atuação, mas eu acho que você não pode deixar que esse fator, impeça a sua realização também na vida conjugal, né? Seja aí um empecilho para que você desfrute dessa bênção do casamento. Junto, você e seu esposo, trabalhando, orando, buscando, né? Deus vai abrindo as portas e mais para frente, quem sabe, você não vai conseguir atuar dentro da sua área. Então, eu acho que ela tem que acalmar um pouco o coração, continuar trabalhando, né, nas portas que estão se abrindo e crendo que no momento certo Deus vai abrir uma porta na área específica dela. Bispo Maurílio Dias, Maurílio Luiz, tem Dias também não? Não tem não. Tá bom. Então, Maurílio Luiz, bom dia. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, querido ouvinte. Eu pego uma fala dela aqui, mas não o suficiente para me sentir realizado. É lógico que salário e benefícios são importantes, mas não pode escravizar a nossa vida. Separar para ela nesse momento, separar as informações é o que vai definir a vida dela. Eu estava pegando uma passagem aqui, eu vou deixar uma passagem, Provérbios vai dizer, consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Num vasto país onde 14 milhões de pessoas se encontram desempregadas hoje, né, é até ilógico você falar que não atrapalha. Mas você precisa separar, conversar, trazer o seu noivo para dentro da sua realidade, compartilhar. Eu percebo ela falando muito da informação dela. É claro que nessa carta ela não descreve ele, mas eu queria trazer ele também para dentro desse contexto. Não adianta você construir uma coisa sem chamar outra pessoa envolvida. Todas as partes precisam estar envolvidas nessa história, até porque não é a história dela somente.
Quando ela fala da vida financeira e ela coloca assim, olha, eu quero trabalhar na minha área. Ela diz que não trabalha na área dela e ela precisa ganhar mais para se sentir realizada. Dinheiro é importante, salário é importante, mas você não pode permitir com que isso escravize a sua vida e atrapalhe a sua vida pessoal, particular, misturando o profissional com o pessoal. Reverendo Edson Nascimento, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre o assunto? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores, bom dia, povo de Deus que está ouvindo a Rádio 93 FM. J.R., Deus nos criou para 3 mandatos, né? Quando Deus cria Adão e Eva, e ali tem os 3 mandatos que a gente fala. A gente tem um mandato espiritual, que é essa questão, essa necessidade do homem se relacionar com Deus, e eles precisam estar de forma equilibrada. A gente tem um mandato social, que é a questão da relação de família em si, e essa questão também é muito importante. E a gente tem um mandato cultural, que foi exatamente contribuir para a expansão, para a sociedade em si, e que a gente chama da questão do trabalho, porque Deus não criou Adão para que ele ficasse sendo uma pessoa preguiçosa, né? Deus colocou o trabalho também para ele. Todos nós temos esses 3 mandatos e sentimos a necessidade. O problema é que a nossa sociedade, uma sociedade que ela trabalha de alguma forma desvirtuando esse mandato, e a gente já tem essa deformação pela ação do pecado em nossas vidas. O pecado agiu de maneira em que nós valorizamos demais, e isso acontece muito com as questões das mulheres. As mulheres acham que em casa elas não são realizadas, e essa é uma questão de cultura. A nossa cultura trabalha que a mulher, para ela ser bem sucedida, ela precisa de alguma forma ser alguém importante dentro da cultura em si, né? E essa é uma questão que a nossa sociedade vai impondo, e a gente vai aceitando mesmo a gente sendo crente, e a gente precisa entender aonde Deus quer que a gente esteja. E isso é importante, ela fazer essa pergunta, e aí, como já disse o bispo, né, chamar e a gente conversar e a gente conseguir entender esses 3 mandatos e buscar encaixar na nossa realidade. Olha, o ouvinte está sendo claro aqui, eu não sei se vocês estão de acordo, tá dizendo, gente, casamento não é conto de fadas não. Entendeu? Não é conto de fadas não, hein? Mais ou menos assim que ela tá falando. Casamos para fazer o outro feliz. E se ela não está satisfeita, ela precisa analisar antes. Ela termina com uma expressão que é muito utilizada por algumas pessoas que tem um ministério do enrolation. Conhece esse ministério? Conhece, né? Tem um enrolation aí, do pessoal do ministério do enrolation usa essa expressão, mais pra frente. Entendeu? Mais pra frente. Mais pra frente é quando não tem data, né? Mais pra frente. Quando vai ser? Mais pra frente. Mais pra frente. Então o ouvinte está falando assim, se ela está nesta circunstância, não casa agora. Não casa agora. Outro ouvinte, sou grata a Deus porque me deu um marido que me respeita e apoia a minha profissão. Sempre corri de rapazes que não respeitavam isso, coisa rara. Correr de rapazes. Não é isso? Ou não? Exatamente. Eveline só fica rindo, tem que falar, Eveline. Mas você tá muito rádio, Eveline. Você tá inspirado. Olha aqui, tá aqui, ó, ouvindo dizendo, sempre corri de rapaz. Eu tô dizendo que isso é raro. Isso é incomum, não é não, pastor? Exatamente. É muito incomum. Hoje... Ó, mas ela continua, mas creio que ela deve terminar sua faculdade e só depois casar. Porque se casar sem ter certeza que é isso que ela quer realmente, vai trazer problemas no seu relacionamento. Se não estiverem de acordo um com o outro, esse relacionamento tende ao fracasso, é o que diz a nossa ouvinte. Concordam? Eu acho o seguinte, ela precisa separar, como o bispo colocou aqui. Eu não acredito que, eu só vou ter uma realização completa se eu também for bem-sucedida profissionalmente. Será? Né? O problema é que eu acho que há uma pressão muito grande da sociedade. Eu lido com meninas por meio das palestras, dos livros que eu já escrevi, e a gente vê hoje em dia as meninas, para casar, elas querem
listar, né, tiscar de uma lista, fazer um checklist. Eu quero ter já meu carro, eu quero já ter uma casa própria, não saio de casa para morar de aluguel, tem que ter faculdade, tem que ter pós-graduação, e elas vão botando, né, um patamar aí para que entre no casamento já com a vida totalmente estruturada. E, na verdade, isso é um passo, que bom se algumas conseguem isso, mas nem sempre essa é a realidade da maioria. Exatamente. A gente vai construindo a vida junto, já dois, um vai lutando, vai, né? E a vida é muito cíclica. Hoje meu marido pode estar numa situação mais cômoda, mais próspera. Amanhã Deus abre uma porta melhor para mim e eu passo a ganhar mais do que ele e ele me incentiva e a gente vai juntos, os dois, unidos, sem concorrência, sem que eu queira ser melhor do que ele em casa, ter mais sucesso profissional do que ele. Isso sim é que é um problema, né? Mas se os dois estão ali, não, vamos, eu vou te apoiar, né? Eu vou te incentivar, um apoiando o outro, com o tempo as coisas vão acontecendo. Relacionamento não é disputa. Com certeza. E a gente precisa caminhar. A Bíblia vai dizer, vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. O reverendo tocou sobre a área espiritual. Eu não sei como ela está, né, espiritualmente, mas vale ressaltar que hoje há uma mistura muito grande na mente dela. E essa mistura precisa haver uma separação de informação até para que ela possa ser bem sucedida. Essa geração que a gente vive hoje é uma geração que gosta de uma cultura de informação muito instantânea, né? Um crescimento muito rápido e sem muita burocracia. Ela quer resultado muito rápido, sem muito trabalho. Sabendo que, se ela tem uma perspectiva, ela gera uma meta, porque ela tem um casamento, ela está perto do altar, ela tem que colocar metas. Hoje, eu estava vendo uma pesquisa agora de 2017, onde basicamente, aproximadamente 40% dos executivos trabalham em funções diferentes daquilo que gostariam. E basicamente uma boa parte dos brasileiros também trabalham em áreas que não gostariam de estar trabalhando. Mas essa questão de se inovar, rever, reavaliar, reinventar, isso precisa fazer parte da vida dela, até porque ela tem planos. Você não vai ficar numa área. Hoje de manhã eu estava vendo uma entrevista onde uma senhora estava falando que na vida dela ela trabalhava numa área, porém ela não estava sendo bem sucedida e foi trabalhar numa outra área, conseguiu comprar a casa própria, conseguiu desenvolver o que ela queria. Eu não sei qual é a necessidade que ela tem de ganho, por isso que eu citei que a Bíblia vai dizer que a gente não precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Olha que ouvinte dizendo que ela é costureira, ela trabalhou durante anos em fábrica, segundo ela passando por humilhações e muita ralação há quase 7 anos, desde o nascimento da filha. Ela diz, Deus me abençoou, comprei meus maquinários e hoje trabalho na minha casa e em minha família nós somos muito felizes, conta aqui uma ouvinte. Por outro lado, uma outra ouvinte, Eveline, quero ouvi-la, ela diz assim, eu vou contar baixinho, que é para evitar, entendeu? Porque é sempre bom, né? Eu sou professora de educação física, mas meu esposo não gosta que eu trabalhe em academia. Eu nunca trabalhei, mas se eu quisesse, já casou sabendo que eu era professora. Poderia ganhar um pouco mais se quisesse trabalhar nessa área. Acho que o homem gosta mesmo de ditar as regras da vida do cônjuge, diz aqui a nossa ouvinte. É por isso que tem que se conversar realmente. Quando a nossa ouvinte aqui coloca, né, se a infelicidade na vida profissional pode atrapalhar a felicidade do casal, porque são questões que precisam ser conversadas antes, né? Olha, eu tenho, igual ela falou aí, poxa, ele já sabia que ela era formada ou já estava se formando, enfim, na área de educação física, né? E por quê? Então, de repente, uma coisa que foi determinada lá 7 anos atrás, pode de repente a mente dele mudou, a mentalidade, não sei, vale de repente sentar, poxa, olha a nossa finança, olha como que tá, se de repente eu conseguisse um trabalho ali, a gente ia poder isso, né, melhorar nisso, fazer uma reforma na casa, realizar outros sonhos nossos e tal, você pode ir lá comigo, ver como que é o trabalho, de repente ele vai refletir sobre isso, mas é importante o diálogo, né, para poder ter um consenso aí.
Eu acho que a gente tem que trabalhar as duas coisas, né? A questão do diálogo eu acho que é muito importante, mas eu acho que o diálogo vai estabelecer a questão dos limites, né? Eu acho que, por exemplo, o marido, olha, eu tenho esse limite, porque às vezes é uma limitação dele, no sentido de, as mulheres lá que trabalham em academia são assim, desse jeito, é uma questão que talvez ele não conseguiu ser trabalhado totalmente. Eu acho que ela, como esposa, ela deveria respeitar, e essa questão eu acho que é importante. Conversar, né? Conversar, e a gente vê. E às vezes é complicado, que a pessoa julga a pessoa pelos outros todos, né? Mas ambiente de academia. Existe coisas, JR, existe coisas. Tem pessoal em academia ouvindo a gente agora, donos de academia, professores, alunos, tem gente na esteira, correndo agora, não para não, vai, continua. Isso aí. Vambora! Às vezes, como é que é pessoal como é que chama aquele negócio que agora briga, luta? Crossfit, que eles gritam com a pessoa. Exatamente. JR, porque às vezes a limitação é dele, né? E ela às vezes casou e aceitar a questão da limitação, ou trabalhar, ou buscar alguém que consiga trabalhar, porque nem sempre, não é a questão buscar instantânea. Alguém para trabalhar com ele, para ajudar a entender para ajudar isso. ele a entender e trabalhar essa limitação. Não, às vezes um amigo, uma pessoa de fora pode facilitar relacionada a isso. Se ele vê, às vezes, de repente, a despesa está conseguindo ser atendida com o que a gente tem, a nossa receita, né? Então, isso é suficiente, não precisa trabalhar na academia. Às vezes não é nem só a questão da receita, é a questão da realização. Né? Tá suficiente, mas eu tenho vontade de trabalhar nisso, exercer também a minha função nessa área. E que isso vai denigrir a imagem, né? A gente está falando aqui de mudança de mentalidade, e eu lembrei da querida pastora Helena Raquel, um beijo para ela, né? A gente trabalha juntos aí num trabalho, né, com comunicação, e ela conta até a experiência pessoal dela, que ela tinha um preconceito em relação a frequentar a academia, achava que ali não era um ambiente adequado, e que, graças a Deus, a mentalidade dela mudou. Hoje ela está passando aí, quem acompanha sabe, um processo de reeducação alimentar, já emagreceu quase 50 quilos, por conta dessa também mudança de mentalidade, de frequentar uma academia e ver que não é um ambiente promíscuo, enfim. Então, isso vale do diálogo e também tem que ser conversado entre o casal. Porque... Ouvinte dizendo, JR, eu conheço uma pessoa, essa pessoa casou e ajudou a esposa a fazer a faculdade. Aí o acordo era, eu te ajudo a fazer a faculdade e depois você me ajuda. Olha que coisa linda. Não é bonito isso? Muito bonito. Eles fizeram um acordo. Cooperação. Se eu tô lendo aqui, vocês sabem que vem mais coisa aí, né? Vem bomba aí. Aí a pessoa disse, JR, só que aí na faculdade a moça conheceu outra pessoa e na hora dela ajudar, ela pulou fora. Mas não é regra, não, gente. Não. Claro que não. É exceção, né, não, bispo? Exatamente. Exceção. Não acontece isso aqui, não tem... Na China não tem nem como. Deixa eu até pegar esse gancho aí, não trazer culpa para si mesmo, né? E tentar, porque a culpa, ela paralisa as pessoas. Talvez ele esteja se perguntando, até nesse contexto, será que se eu não tivesse feito isso, teria acontecido isso? Não traga culpa para você mesmo, até para que você não possa se paralisar. É um caso isolado, não é uma norma. Eu mesmo agora, minha esposa acabou de fazer faculdade, terminou, se formou e nem por isso aconteceu, como não pode ter acontecido na maioria das pessoas. Então é um caso isolado, não traga culpa para você mesmo, não se paralise, foque nos objetivos. E eu até quero deixar essa frase: não tenha só sonhos, faça planos. Faça metas, crie metas para que os seus sonhos possam se tornar uma realidade. Já o ouvinte aqui está querendo colocar uma pilha. Eu acredito que, na verdade, ela tem dúvida sobre se casar com essa pessoa. E não é totalmente sobre estar bem na vida profissional, não. JR, eu vim não querendo falar isso, mas já que a ouvinte falou... Foi ela que falou, né? Foi ela que falou, porque eu acho que a questão da felicidade, a felicidade é um processo. A felicidade é você entender que você está no caminho certo, né? E talvez essa questão, eu acho que uma das questões mais confusas hoje na mente da maioria das pessoas é o que é a felicidade. É que as pessoas pensam que a felicidade é o ponto
ponto final, é você chegar lá. Por isso ela fala infeliz a questão profissional. A felicidade é um processo, você saber que está no caminho, você saber que está indo, a gente falando, usando o termo bíblico, caminhando na direção a Canaã. Você vai passar por meio de problemas, mas você sabe que está no caminho certo. Então, a felicidade, ela precisa entender que é exatamente isso. Só para dar um parênteses aqui, coisa rapidinha, dizer para vocês que o nosso ouvinte Peter está acompanhando a gente em São José dos Campos. Sabe onde é que ele está? Agora? Na esteira. Tô falando pra vocês? Que beleza, hein? Tô falando pra vocês? Continua aí, a gente não vai atrapalhar Grande você, não. Peter, Deus te abençoe, tá em São José dos Campos, está na esteira. Ele diz que o horário agora é muito bom porque é mais vazio. É muita gente. É isso, fala aí, Evelyn. É essa questão que ela colocou aí, né, a ouvinte, a participação aí pelo WhatsApp. Eu também acho que pode ser uma questão, porque às vezes quando a mulher não sente, né, que o marido, esse, né, futuro marido aí, pode querer dominá-la também financeiramente, no sentido de que, não, se eu não tiver o meu rendimento, se eu não tiver meu trabalho, eu já sei que ele vai ser uma pessoa difícil de lidar, que vai ser uma pessoa que não vai, né, ser, digamos, mão aberta, que não vai querer, né, liberar ali o dinheiro para comprar minhas coisas. Então ela já, de repente, está preocupada, vai querer me dominar em todos os aspectos. E isso pode ser um sinal aí, né, que ela pode estar observando, que faz com que ela tenha essa necessidade de só entrar nesse casamento quando ela estiver empregada na área dela, digamos assim, não, peraí, eu vou me garantir por aqui. Então, se for por esse caminho, aí realmente ela tem que parar e analisar, porque isso aí ela pode já estar entrando no casamento com a visão meio literalmente deturpada da realidade, porque é um casamento, né? Eu quero ouvir a opinião do pastor Carlos Gilmar, que já está aqui conosco. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Que é o seguinte, a pessoa, a gente olha para o lado e vê a seguinte cena: aquele ali, a mulher não trabalhou, o marido não autorizou, impediu, chegou a uma certa idade, ele viu um muro, entendeu? Aí ele subiu no muro e depois ele pulou o muro. E a mulher ficou do lado de cá com 17 crianças, 18 netos, sem curso, sem nada, dependendo dele. Aí você vê isso uma vez, você vê isso ali outra vez, você vê isso outra vez. As meninas hoje já crescem dizendo assim: eu preciso ter independência, porque eu não posso depender de homem. Estou repetindo frases aqui que vocês todos já ouviram. Estou personificando aqui essa ideia dessa independência, que até certo ponto é positiva, mas ela pode estar escondendo alguma outra coisa, até a instabilidade do casamento antes do casamento acontecer. Vai ficar instável mesmo, já entrou com a mentalidade de instabilidade. Exatamente. Mas aí o pastor Carlos Gilmar está com, o que é isso? É um colete? O que é aquilo? Um colete. É um colete elegante. Bom dia, pastor. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Gostei do colete. Ficou bom. Mas, JR, é justamente isso que você falou. Eu venho de uma família que teve esses problemas nas gerações passadas. Então, as meninas já nascem com aquela orientação: olha, não dependa de homem, não dependa de homem. E hoje em dia, dificilmente você vai ver uma menina, claro que ela tem sonhos para casar, mas dificilmente você vai ter aquela mentalidade de doméstica. Ela quer ter a independência dela, a carreira profissional dela, para ela também prosseguir. Há muito tempo que a mulher também ajuda financeiramente em casa, então também já é uma outra questão. Mas a Bíblia diz, JR, em Amós capítulo 3, verso 3, é um texto clássico que todos conhecem, diz assim: andarão dois juntos se houver acordo? Então o que acontece? Isso é básico, né? Todos sabem. Antes de casar, tem que ter aquele planejamento, tem que ter conversa, tem que ter acordo. Me parece que não houve nada disso aqui. Aí, às vésperas dela tomar uma decisão, ela começa a entrar em crise. Provavelmente não foram colocadas, vamos dizer assim, as cartas na mesa, né? Olha, eu tenho sonhos, eu quero trabalhar,
a minha visão é essa de casamento, eu não quero ser dependente, eu estou em dúvida ainda. Provavelmente não houve essa conversa. Então, entrar em um casamento assim não convém. Não convém. Isso tem que ser visto antes. Ela não está errada, não, mas ela tem. Aí a outra parte. Então, por isso que eu citei o texto bíblico. Andarão dois juntos, Amós 3:3. Se não houver acordo, né? Então tem que ter aí um acordo. Agora, realmente, hoje em dia, a menina, ela já tem essa mentalidade orientada até pelos pais. Muitas vezes a mãe já passou por isso e fala, minha filha, olha a sua mãe aqui. Não siga esse caminho, não. E o problema é que eu acho válido essa orientação. O que eu tenho visto, infelizmente, é que as meninas também estão indo para um outro extremo, que é dos conceitos feministas, né? E de querer até questionar a palavra de Deus em relação à submissão, e elas já começam a querer, não vou aceitar, eu sou dona do meu nariz, né? E aí isso começa a já entrar no casamento com choque, porque ela já entra, o negócio é o seguinte, quem vai dar as regras aqui sou eu, assim, homem não me manda e tal, os dois trabalham, vai ter que fazer as coisas também, papapá, e ela começa, e aí esse rapaz se vê o quê? Acuado, né? Peraí, mas eu queria casar com uma esposa, não com uma delegada, então tem que ter assim... Um abraço para as delegadas acompanhando a gente agora. Um abraço aí, um carinho para elas entenderam a conotação, né? De às vezes a mulher vem assim com uma postura muito agressiva diante do, né? Lamentável isso. E tem que ter um equilíbrio. Eu acho assim, quando tem um amor, um relacionamento ali com base no amor, ambos querem a felicidade do outro. Então, assim, se é importante para que a minha mulher se desenvolva profissionalmente, isso vai me fazer feliz, e eu vou investir, e eu vou apoiar, e eu vou incentivá-la, porque eu quero vê-la feliz. Relacionamento é construído, né? A Bíblia tem um texto que eu acho fantástico. Ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. As mulheres, elas vão para o relacionamento com muito mais medo do que os homens, né? O medo, por exemplo, da questão dele ser agressivo, né? Então, elas buscam não se entregar totalmente no relacionamento. E talvez esse seja um dos grandes problemas dos relacionamentos e os fracassos dos relacionamentos, né? Os homens também, às vezes, não se entregam totalmente e às vezes não demonstram confiança para essas mulheres, não dão segurança para essas mulheres. Então, em função de uma sociedade que a gente vive, uma sociedade onde os homens são cada vez mais meninos, porque as mulheres elas vão preparadas para um relacionamento, as mulheres têm aquela conversa, vem toda a questão do sonho, o homem não, casei. Então, essa diferença faz com que as mulheres tenham muito mais medo no relacionamento e elas não se entreguem. Então, toda a questão lá, tremeu alguma coisa, ela já viu aquilo que eu pensei que iria acontecer, está acontecendo agora. Então, a gente tem aí as mulheres se armando. O senhor está sendo preconceituoso com os homens. O senhor está sendo. Ouvinte dizendo, JR, eu tenho 58 anos. Sou formada no curso tal, técnico e não sei o que eu não vou dizer aqui. Formação de professores ela tem também. Sempre fui dona de casa. Minha geração foi educada para casar. Hoje me sinto sem valor. Vivi a vida dos meus filhos e marido. Se pudesse voltar o tempo, faria tudo diferente. A visão dessa nossa querida ouvinte, a quem eu agradeço pelo depoimento, é exatamente o oposto do que as pessoas querem viver hoje. E quando ela diz, se eu pudesse voltar ao passado, eu faria diferente, ela está dizendo assim, olha, façam diferente de mim. Não cometam os mesmos erros. JR, mas o que Observe como nós temos essa dificuldade e que nós precisamos equilibrar a nossa avaliação, compreendendo que esta é uma realidade, é o que as pessoas estão vivendo hoje, é o que está na pressão na cabeça delas o tempo inteiro.
A questão romântica nossa, por isso que foi bom a ouvinte falar que o casamento não é um conto de fadas. A gente tem uma expectativa, a gente não atinge aquela expectativa, a gente acha que falhou tudo no casamento. Então a gente precisa olhar o casamento, que vai ter dificuldade, a gente vai ter problema, a gente vai passar por muitas dificuldades, mas a gente tem alguns avanços. Eu tive muitas dificuldades no meu casamento, no meu relacionamento, mas eu não me arrependo de nada do meu relacionamento com a minha esposa. A gente passou por muitas dificuldades. Olhar para o meu neto e realmente ver lá, ele começando a engatear, toda essa questão, poxa, para mim valeu muito a pena ter passado pelas dificuldades, ter passado pelos problemas. O problema hoje é que nós achamos que não devemos passar por dificuldades, por problemas. Casamento também a gente vai passar por dificuldades, problemas. Casamento que não passa por dificuldades, problemas são os casamentos do conto de fada, Cinderela, aquela Sim. coisa toda, aqueles casamentos que é realmente formado por pessoas que elas são pessoas que não existem, que a gente idealiza essas pessoas. Então a gente olha para o nosso casamento e pensa que vai ser assim. Eu sou difícil, a minha esposa é difícil, meus filhos, todos nós tivemos alguma ação do pecado em nossa vida. E por termos ação do pecado em nossa vida, nós tornamos os relacionamentos cada vez mais difíceis. O que acontece, essa declaração dessa ouvinte, me parece que ela se sentiu aprisionada e frustrada todos esses anos. Por quê? Porque as pessoas também querem realizar seus sonhos, né? Acho que ninguém casa. Claro, o pastor Edson falou sobre as dificuldades conjugais, mas ninguém casa também para viver numa prisão e viver só em função do outro. Eu acho que a pessoa também ela tem, como eu acabei de falar, os seus sonhos, o seu querer, os seus projetos, e é preciso os dois conversarem. Vivemos num tempo que as mulheres estão aí, ocupando os seus espaços. Sim. Em todas as camadas da sociedade. E quando isso não acontece, ela fica frustrada. Ela quer também a geração de hoje. Então, o casamento hoje, né, ele é diferente. A concepção de casamento hoje, não estou falando da questão bíblica, uma só carne, mas a concepção de casamento hoje, onde a mulher foi preparada para casar, cuidar só de filho, lavar roupa e só aquilo ali, já não existe mais. Ela quer ser esposa sim, ela sonha em casar sim, mas ela também quer realizar seus objetivos profissionais, enfim. Então eu acho que quando isso não acontece, aí nós temos declaração como essa da ouvinte que o JR Ao mesmo tempo, você pode ter uma pessoa na mesma idade dizendo que a vida dela foi maravilhosa. Exatamente. E ela se realizou na criação dos filhos, etc, etc. Então isso depende do contexto. Não é exatamente uma regra que ela foi criada. Um ouvinte nosso aqui, um ouvinte nosso dizendo aqui que a mãe dela fez um acordo com o esposo dela, hoje esposo, ela disse assim, olha, ela tem que terminar os estudos e trabalhar. Aí o moço falou assim, sim senhora sogra, sim senhora sogrinha querida, amada, mais ou menos assim, né? Não estava lá, mas imagina a cena. Aí, depois que casou, ele não deixou. 15 anos depois, entendeu? Na valsa, 15 anos depois, ele permitiu que ela trabalhasse. Então, às vezes a pessoa também diz uma coisa que sim, a pessoa casa com base naquilo ali e depois o negócio é não. Entendeu? A pessoa muda. Que muda, não muda? Mas a questão também é observar no próprio relacionamento. Eu ia dar um contexto, tomar muito cuidado sobre essa desconstrução do que é um relacionamento. Porque no próprio relacionamento ela observa essas coisas. No próprio relacionamento ele vai dando, com certeza ele foi mostrando, dizendo que não ia dar, que não ia liberar. No próprio pra você sim, mas analisando outro casal, a critica, né? Isso no próprio relacionamento, até porque relacionamento é uma convivência diária, é uma construção diária. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A Evelyn estava falando sobre essa desconstrução e esse aumento do feminismo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Outro dia eu estava no consultório, é claro que tem a ver com o contexto, porque a mãe virou para a menina e falou assim, olha, você vai casar agora, mas fica tranquilo, se como o meu não der certo o teu, você faz como eu fiz. Até porque você já está bem resolvida.
A mãe já estava induzindo na mente da menina que estava casando. E a menina ouvindo aquilo, eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, não pode ser. Volto a dizer, não era Mas cristã. a lógica, é uma coisa que aconteceu no consultório que eu estava lá. Bispo, a lógica é que o dinheiro segurava as pessoas. Essa é a lógica. Sim. O casamento era mantido por 357 anos porque havia dependência financeira. Com a independência financeira, o casamento não dura mais 357 anos. Como se a base do casamento fosse a dependência e não o amor. Mas isso A lógica é diferente. Por isso que eu falei sobre essa desconstrução que está acontecendo nos dias de hoje. O senhor foi cirúrgico, bispo. E Tá cirúrgico aqui. Entendeu? Tá. Mas talvez isso tenha trazido uns grandes problemas, né? Foi a questão da Revolução Industrial, né? Isso traz um grande problema para o casamento, porque as pessoas acham que elas não têm mais um compromisso no relacionamento, né? Elas, não vou ficar. Então elas já preparam um pé de meia para que, se realmente ela tiver qualquer dificuldade, ela pula fora, né? Então isso tanto homem quanto mulher. Eu não vejo erro. Pastor Edson está certo, não estou discordando não. Eu não vejo o erro da mulher querer, como eu falei anteriormente, as suas realizações. Coisa grande. Né? Só que uma mulher, ela tem que ter em mente, aí eu pego carona na palavra do bispo, o que é um relacionamento, o que é casamento. Exato. Não desconstruir por uma questão profissional ou por um sonho paralelo. Então ela... Não, eu tenho esse sonho, mas eu vou me casar. Tem que adequar ele Tem que adequar ao contexto do casamento. Exatamente. Isso aí. Até porque quando você decide casar com alguém, você decide conviver junto com sonhos, projetos. Exatamente. Pego a palavra dificuldade, porque no relacionamento... Aí quando a gente vai descrever o que é um relacionamento, não um conto de fada. Vai passar por luta, vai passar por dificuldade, mas os dois vão estar firmes no final. Diz aqui um ouvinte, JR, na minha família todas as mulheres trabalham e tem um casamento normal. O problema é que não podemos ser alienadas, achando que o casamento é um conto de fadas. Seguimos sem a palavra de Deus, porém temos que abrir os olhos para a realidade da vida. Agradeço muito a Deus que casei com um homem de mente aberta e a respeito e apoio mútuo. Hoje trabalho para o Tribunal de Justiça, mas não trato o meu marido como réu. Que maravilha, hein? Que maravilha, JR. Ela é ouvinte aqui, essa ouvinte, e ela escreveu, olha aqui, não, vocês não olham não, ela escreveu isso aqui em letras, mas JR, é por aí, né? Garrafais. É por aí, aquilo que tem que ser dito aqui, né? É verdade, eu quero agradecer a vocês pela palavra, porque nós estamos tratando aqui sobre uma coisa do nosso dia. Exatamente. Essa é da realidade da vida de todo mundo. A menina, o menino, em qualquer idade, pode aprender. Todos nós aprendemos todo dia. Quem deixou de aprender já está numa situação complicada. A gente tem que aprender muita coisa. Agora tem coisas que são enraizadas, né? Tá na cultura ali da pessoa e a gente precisa de um grande milagre. E aí, minha gente, você que é cristão conhece aquele que é o autor dos mais poderosos e mais extraordinários milagres, que é o nosso Deus e Pai. Você vai ser alvo da nossa oração sobre esse assunto já já. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ainda dá tempo de você mandar pra gente 968038319 é o WhatsApp. Manda o nome do seu pastor, da sua pastora, que tá fazendo aniversário hoje e amanhã, que aqui na sexta-feira a gente comemora de sexta e de sábado. E olha... O seu rádio está no Debate 93. Agora sim. Uma mulher se matou junto com os 2 filhos depois que o marido forjou a própria morte para receber a cobertura do seguro, isso lá na China. O homem de 34 anos se entregou à polícia após a morte da família. Para forjar a própria morte, o marido alugou um carro, jogou em um rio, na esperança de que as autoridades pensassem que o corpo dele teria sido levado pelas águas. O homem, no entanto, não contou à mulher sobre os planos dele. 3 semanas depois, a esposa se afogou com os filhos após postar uma nota de suicídio online. A gente pergunta, o que esta história nos ensina sobre verdades e mentiras em família, dependência emocional e dívidas? Quero ouvir a opinião da nossa menina da mesa, como sempre, iniciando por elas. A gente começou o debate falando da moça que quer trabalhar, né, na área.
E aqui a gente vê o outro que quer obter dinheiro de uma forma ilícita, né, sem trabalhar para isso, quer se dar bem. E o resultado disso, né, o caminho para que a gente obtenha o sucesso financeiro é por meio do trabalho. É esse que Deus prospera, abençoa, né? E aí, quando a gente foge desse caminho, a gente entra num caminho que pode levar à morte, como foi aqui, essa tragédia nessa família lá na China. É muito triste a gente ver essa questão também da mentira, né, envolvendo famílias. Aí a gente, infelizmente, vê que tem pessoas que constroem relacionamentos com base na mentira, né? Eu conheci um casal, amigos de um amigo meu, que ela dizia que a esposa já tinha comprado, acho que 1 ou 2 apartamentos sem que o marido soubesse, né? Juntando dinheiro escondido, tal, fazendo patrimônio ali, extra por fora, né? Sem dar satisfação ali ao marido. Quer dizer, uma vida em comum, mas baseada na mentira. E, infelizmente, o caminho da mentira é trágico, né? A Bíblia vai falar que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade, lá em Provérbios 12, 22. Então, é muito triste ver isso, essa tragédia que terminou aí com a morte dessa família por conta da mentira. É triste que a gente está vivendo hoje na sociedade, e esse caso aí não é só um caso isolado. Volto a dizer, um relacionamento é pensando em ambos, em todos. Eu estava assistindo essa reportagem essa semana e eu fiquei impressionado. Como é que ele teve a coragem de tomar uma atitude dessa sem pensar na consequência das outras pessoas. Então, você que está nos ouvindo agora, eu queria que você pensasse, refletisse sobre o relacionamento, a vida em família, independente da dívida. Você vê que mexeu com o profissional, mexeu com o emocional, afetou literalmente toda uma casa e destruiu uma família, por causa de uma atitude não pensada, né? Uma ação não pensada. Eu quero acrescentar também a questão espiritual aí, né? João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Em Efésios capítulo 4 vai orientar: não deis lugar ao diabo. Então as atitudes que nós tomamos, né? Ela também faz com que haja essa ação demoníaca. É claro que as pessoas aqui, elas são responsáveis, tanto aquele que mentiu e simulou lá a morte, a questão também da fragilidade emocional da família que se viu no desespero e cometeu suicídio, mas eu vejo também a questão espiritual do mal aí, o diabo atuando mesmo para matar, roubar e destruir, como diz o Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Eu vejo uma busca por atalhos, né? A vida, se a gente seguir o caminho, a gente talvez tenha menos problema. Mas se a gente buscar atalhos, a gente talvez consiga algumas coisas mais rápido, talvez não consiga. A gente vê a nossa sociedade, a gente tem roubo, né? Até esse mês de setembro parece que diminuiu um pouco a questão de roubo. São pessoas que buscam atalhos achando que vão resolver os seus problemas. Nós não estamos maduros para chegar a enfrentar a realidade. Por isso, aí a minha réplica relacionada à questão dos homens, né? Nós não estamos tão preparados para lidar com os problemas que nós criamos para nós mesmos, porque a dívida, quem criou foi ele e a família, e ele deveria conseguir lidar de uma maneira sábia, de uma maneira coerente. Eu vou fazer isso, vou estabelecer, vai demorar tanto tempo, mas eu vou conseguir pagar essa dívida, eu vou conseguir quitar de uma forma que seja uma forma honesta, de uma forma correta. Então, essa questão realmente. E aí vem lamentável. o fator também, como o pastor colocou aqui, espiritual, né? A gente, como servos do Senhor, não estamos imunes a passar por situações de dificuldade financeira. Quantos de nós aqui, né, já vivenciamos isso? E às vezes contraímos dívidas e nos vemos em situações de repente parecidas a dessa família. Mas quando a gente tem, né, o Senhor na nossa vida, Ele também nos dá o escape, né? Senhor, me ajuda, me dá uma estratégia, me dá uma sabedoria, acalma o meu coração, traz a paz. O Senhor vai acalmando, dando sabedoria, vai por aqui, meu filho, vai. E aí, quando a gente se vê, a gente saiu daquele emaranhado que a gente achava que não ia ter jeito, e agora a gente já está em outro patamar.
patamar. Como eu sobrevivi? Foi a boa mão do Senhor. Então o fator espiritual também interfere nisso, porque muito. Deus vai nos dar capacidade para sair de situações de crise e dificuldade. É uma tragédia, gente, é uma tragédia, é uma história trágica, um episódio desses malucos, que existem pessoas que criam circunstâncias para conseguir seguro, isso tem um monte. E não precisa ir longe, não. Gente que larga o carro não sei aonde, deixa o carro em lugar assim, já que é para poder, já, entendeu? Então, depois se descobre lá e a pessoa perde tudo. Isso é crime. Isso é crime. Nesse caso aqui, ainda temos aqui esse agravante terrível. A mulher se matou, mano. Matou as crianças. Fruto do ato dele. Olha, que Deus tenha misericórdia desse homem, porque identificando, pedindo a misericórdia de Deus e a graça do Senhor sobre a vida dele, é o que pode ser feito agora, porque o remorso numa circunstância como essa, rapaz, Deus tenha misericórdia. A gente agora não estabelece juízo de valor sobre ninguém, a gente estabelece aqui a busca pela misericórdia, a graça do Senhor, senão, minha gente, não tem jeito não. Entendeu? Uma pessoa numa situação como essa, ela fica doidinha. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Essa história é muito bonitinha. São 2 piquititos e é um registro de 2 irmãos muito pequenininhos, brincando juntos, e tem rodado aí nas redes sociais, eu não sei se vocês já viram, pela internet de uma maneira geral, e tem conquistado os corações aí. Tudo começa com um garotinho pequenininho, incentivando a sua irmãzinha menor a acertar a cesta. E na ponta dos pés... De basquete. De basquete, isso. A menininha se esforça muito, mas acaba errando. Quando ela joga a bola bate na cesta, volta e bate no nariz dela, no narizinho dela. E aí a bola caiu em cima do nariz dela. Ela começa a chorar e já não quer mais tentar acertar a bola. Aí o irmãozinho vai lá, dá um beijinho no nariz dela e a anima dizendo assim, tá tudo bem, você é forte. Aí ele vai lá, pega a bola, decide dar força para a irmã, busca a bola, dá nas mãos dela e a levanta, pega a irmãzinha no colo para ela poder jogar a bola de volta na cesta. Quando a irmã faz a cesta, é muito interessante, porque aí ele começa a pular, ela pula e ele vai e a premia com vários beijinhos. E aí a gente pergunta, quem sempre incentiva você a se superar e seguir em frente? Algum incentivo mudou a sua vida quando você achava que estava tudo perdido? E aí, Eveline? Com certeza. Né? Eu vou citar logo aqui de cara o meu esposo, que é a pessoa que eu recorro quando eu tô assim aflita, achando que... E ele tem sempre aquela palavra serena, de paz. Calma, mas por que isso? Não, olha só, tal. Por que você... Não, calma, vai dar tudo certo. E aí você começa a analisar a situação por outro perfil, por outro ângulo, e começa a ver que não, então calma, então vai dar tudo certo. Então ele é a pessoa que realmente me incentiva, né? Sempre me incentivou, e aproveitar para mandar um beijão lá para ele. Mas um incentivo realmente, né? E além dele, eu já tive outras experiências com amigas que, né, iniciando ali de repente algum negócio meio constrangido, e ela, não, vamos junto, eu tô aqui contigo, vai. Lembro de amigas quando eu estava começando a dirigir, não, vai lá, você vai conseguir e tal. E enfim, então é muito importante essa palavra de incentivo, porque ela pode fazer realmente uma diferença na vida da gente. Que a gente possa ser essa pessoa para os outros, né, em nossa volta. Não aquela pessoa que derruba, mas a que ajuda a levantar. Eu queria só colocar uma palavra que eu recebi da minha mãe há um tempo atrás. Ela disse o seguinte: desistir agora vai te fazer desistir da vida constantemente. Levantar agora vai te fazer acreditar que você pode vencer sempre. Então eu termino sempre muito com essa... Eu também já tive vários incentivos, né? Tanto na vida pastoral quanto na vida familiar, várias situações assim onde realmente a gente se sente para cima. Mas algo que eu acho muito interessante, eu acho que a gente precisa buscar isso. A Bíblia, ela precisa nos motivar à vitória, né? Nós cristãos, nós temos uma capacidade de resistir, de lidar com a dificuldade. Minha mãe teve, durante um período, câncer, né? E aí ela foi no médico, operou, e graças a Deus está bem. E algo interessante é que o médico falava para que as outras pacientes, né, olhassem
para minha mãe e realmente visse como a recuperação dela foi mais rápida. E toda essa motivação, essa fé, esse incentivo que ela teve de vida, dos filhos, de todo mundo, todas as pessoas que estavam próximas, fez com que a recuperação dela fosse muito mais rápida. Isso é provado cientificamente, né? Então a gente precisa, como cristão, sempre trazer uma palavra de esperança, que a Bíblia nos impulsiona a isso. A Bíblia nos traz uma palavra de esperança, de que Deus sempre tem a última palavra, de que Deus sempre tem algo melhor para nós. Eu também, graças a Deus, né, sempre fui muito motivado pelos meus pais, principalmente pela minha mãe, e continuo sendo motivado pela esposa, porque ministério tu tem que ter a motivação da esposa ali o tempo todo. Mas pegando carona do que o pastor Edson falou, a palavra de Deus, ela nos motiva, né? Então, independente das pessoas que nos cercam, eu deixo uma palavra aqui para que a gente possa ser motivado pela palavra do Senhor. Por isso que Jesus usou aquela expressão, examinais as escrituras, né? A palavra, ela te motiva. 1 Pedro também, capítulo 3, quando Pedro escreve aquela carta ali para os cristãos que estavam dispersos ali da Ásia Menor, ele vai dar também uma palavra de esperança em Cristo Jesus, né? Então, que todos nós possamos sempre dar uma palavra de esperança para alguém, mas sempre também orientar que a Bíblia, ela é a maior fonte de esperança. Frases dos meus pais: se der certo, eu tô com você. Não, a Marcela quer ligar o som. Se der certo, eu estou com você. Se der errado, também estou com você. Palavras que encorajam, palavras que nos mantêm, palavras que nos enviam adiante. Muito obrigado. E sempre, gente, olha, se tem uma coisa que motiva as pessoas é dizer para elas: eu estou orando pela sua vida. Isso. Então eu quero agradecer a todos aqueles que oram pelas nossas vidas aqui, debatedores, comunicadores da 93 FM, pela minha vida em particular. Quero agradecer o carinho, quero dizer que todos nós precisamos muito, mas muito mesmo, de oração. Muito obrigado, reverendo Edson, um abraço. Eu que agradeço, JR, gostaria de mandar muito obrigado também, Everine. Não, pode terminar, rapidinho, tem que ser rapidinho, pastorzão. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial a todo o povo aí da luz, povo de Deus, abençoado, a minha querida esposa Sônia, as minhas filhas Andréia, Ellen e Ana Carolina. Eveline, obrigado, neto. Eveline, Deus abençoe. Andrei. Um abraço especial para todos os ouvintes, para minha tia Alcidésia, que está me ouvindo lá de João Pessoa, para minha mãe, que sempre me incentivou também, meu esposo e meu irmão Elias. Pastor Carlos Gilmar, obrigado, um abraço. Abração para todos ali da Igreja Batista Memorial, minha esposa, minha mãe e filhos. Maravilha, muito obrigado, Bispo Maurílio. Um abraço, JR, um abraço, Marcela, a todos os ouvintes, mandar um beijão pra minha família, pra minha esposa, e lembrando que sábado agora tem o Outubro Rosa. Chegando o horário eleitoral, obrigado, Marcela. No Correio, hoje aniversário pastora Natália Silva, da Comunidade Cristã Verbo Vivo, em Belfor Roxo, pastor Vanilson Macedo, Assembleia de Deus, Deus Proverá, lá no Mendanha, pastora Maria da Penha Brum, Comunidade Evangélica Honório Gurgel, pastor Sérgio Leitão, Assembleia de Deus, Ministério Caminho de Refúgio em Anchieta, pastor Luiz Cláudio, da Assembleia de Deus Tempo do Fim, em Duque de Caxias, pastor Alexandre, da Assembleia de Deus Tempo do Fim, também Duque de Caxias, da mesma igreja, pastor Jorge Costa, da Assembleia de Deus em Vila de Cabo. E amanhã, pastor José Valentim, da Assembleia de Deus Águas Cristalinas. Nós vamos orar juntos nessa hora, apresentando os temas diante de Deus e oração, os aniversariantes, falamos sobre as lutas e as dificuldades que os nossos ouvintes passam, sobre a dependência de Deus, a confiança no Senhor, a busca de Deus em todo o tempo. Vamos orar também pela cura dos enfermos, força para quem está acompanhando os enfermos e também consolo aos corações enlutados em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, tarde. Queremos te agradecer por cada pessoa, cada pastor, cada líder ou cada ouvinte que está aniversariando hoje. Seja a tua boa mão. Oramos, Senhor, pelas pessoas enfermas. Oramos pelas pessoas que estão cuidando delas, para que tu possa fortalecer a cada família, os corações enlutados. Senhor, toma o povo, a nossa nação nas tuas mãos. Toma o estado do Rio de Janeiro em tuas mãos. Te damos honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.